Olá pessoal, nós somos da Universidade Federal da Bahia, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Neste vídeo, vamos falar sobre a estratégia de controle adaptativo. Vamos seguir os seguintes passos. Vamos fazer uma introdução sobre o tema, mostrar os 3 esquemas de controle adaptativo mais utilizados, mostrar algumas aplicações, citar um exemplo que foi aplicado no tanque cônico, mostrar como foi feita a sintonia do controlador, indicar vantagens e desvantagens e, por fim, as referências. Muitos processos de controle, devido à sua capacidade, necessitam de uma sintonia em tempo real do ajuste dos controladores para obter um grau satisfatório de controle. Isso acontece porque as condições operacionais mudam significativamente e o controlador precisa ser ressintonizado. Caso essas mudanças ocorram frequentemente, então técnicas de controle adaptativo devem ser empregadas. Podemos definir controle adaptativo como aquele em que os parâmetros do controlador são ajustados automaticamente para compensar alterações nas condições do processo. Muitas técnicas de controle adaptativo são propostas para situações cujas mudanças são bastante desconhecidas e difíceis de prever. As aplicações a seguir são exemplos em que é necessário aplicar controle adaptativo. Exemplo, variações nas características do equipamento, incrustações de trocador de calor, desativação do catalisador, operações não usuais como falhas, partida e parada de plantas, perturbações frequentes e de grande magnitude, exemplo, concentração de alimentação, qualidade de combustível, variações na especificação do produto final, comportamento inerentemente não linear, exemplo, dependência da temperatura para reações químicas, ou controle de nível em um tanque cônico. Existem alguns esquemas de controle adaptativo, dentre os quais destacam-se escalonamento de ganhos, sistema adaptativos por modelo de referência e reguladores autoajustáveis. Falando sobre o controle adaptativo por referência, ele foi originalmente proposto para resolver um problema em qual as especificações de desempenho são dadas em termos de um modelo de referência. Este modelo diz como a saída do processo deveria, idealmente, responder ao sinal de comando. Existem vários casos em que o processo ou as características da perturbação estão mudando continuamente. Então, a contínua adaptação do controlador é necessária. Observando a figura, podemos ver o controlador, a planta, o modelo de referência e o mecanismo que o sistema utiliza para ajustar a planta. Falando agora sobre reguladores autoajustáveis, ele é classificado como sendo o controlador adaptativo indireto. Segundo uma determinada lei de controle, é feita a partir de modelos estimados da planta. A partir da análise da figura, pode-se observar 2 laços. Um laço inferior composto pelo controlador e pela planta, e um laço superior composto pelo bloco estimador e pelo bloco responsável pelo projeto da lei de controle. Agora eu vou citar um exemplo de controle por escalonamento de ganhos. Controle de nível em um tanque cônico. Vamos dividir o tanque em 3 faixas de operação. De 10 a 40% do nível máximo, faixa 1. De 40 a 60% do nível máximo, faixa 2. De 60 a 90% do nível máximo, faixa 3. O porquê dessa diferenciação? Porque este modelo é altamente não linear. Então, para tentar melhorar o controle de nível, é preciso fazer essa modificação, fazer esse escalonamento de ganhos. Um exemplo, a dinâmica
nível na parte inferior do tanque é diferente da dinâmica na parte superior. Ou seja, na parte superior o processo responde bem lentamente e na parte inferior o processo responde muito rápido. Aqui eu mostro um exemplo que foi feito no nosso estudo de caso, que foi um degrau de menos 50% no set point, fazendo o sistema ir da faixa 2 para a faixa 1, ou seja, fazendo com que o controle adaptativo ressintonize o controlador e com isso levar a variável controlada para o seu set point de forma mais perfeita. Num tempo 13,5 mais ou menos, é possível identificar a mudança dessa sintonia do controlador. O controlador vinha sintonizado para a faixa 2, que seria uma faixa mais lenta, e ele é ressintonizado para a faixa 1, que é a faixa inferior do tanque, que se torna uma faixa mais rápida. Aí percebe-se a mudança no gráfico, na linha rosa. Com isso, é gerado um overshootzinho na resposta, mas ao mesmo tempo o processo responde mais rápido. Vantagens e desvantagens do controle adaptativo. Uma vantagem comum que é aplicada em processos altamente não lineares, como foi dado o exemplo do tanque cônico. Uma desvantagem é que exige um maior esforço para implementar a lógica de controle, porque você vai ter que resolver o modelo do sistema, linearizar em vários pontos diferentes, para só a partir daí conseguir fazer uma lei de controle, uma sintonia controlador para cada faixa de operação. Que tenha as referências e muito obrigado, até o próximo vídeo.